Olá galera, eu sou Wellington Santos e já quero convidar você para aprender matemática na prática, praticando mesmo. Aqui você consegue desenvolver o seu conhecimento matemático, tá? Já peço a você se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu joinha, compartilha para os seus colegas, leva adiante para que você possa estar propagando esse canal e fortalecendo, nos incentivando para estar gravando outros vídeos. Te agradeço, fica comigo, vem para mais uma aula. Então é isso, para dar continuidade às nossas aulas, né? Você que vem acompanhando aí os pontos abordados em cada aula postada aí no nosso canal, vou dar continuidade ainda na parte de conceitos, né, entre produtos notáveis, tá bom? E hoje eu pretendo encerrar essa parte aqui de produtos notáveis. Bom, hoje nós vamos trabalhar o quê? Exatamente essa parte aqui. Fatoração da diferença entre dois termos. O que é isso? Na realidade, vamos trabalhar o produto da diferença entre dois termos, tá bom? Mas vocês vão perceber que entre produto da soma de dois termos, em produto da soma de dois termos, tá bom? Ou quadrado, a soma de dois termos, é muito parecido no que diz respeito ao quadrado, o produto da diferença entre dois termos. É algo muito parecido, tá bom? Portanto, tem algumas particularidades que a gente tem que ter atenção. Bom, primeiro, como eu estou me referindo à fatoração da diferença entre dois termos, tá bom? Iniciando nessa parte da fatoração entre a diferença de dois termos, eu vou trabalhar com vocês aqui o produto da soma da diferença entre dois termos. Então, digamos que você tenha isso aqui, ó. A mais B que multiplica A menos B. Então, perceba que eu tenho aí um quadrado, tem um produto da soma pela diferença de dois termos. Gente, perceba que a única diferença que nós temos entre A mais B dentro do parêntese, multiplicando A menos B dentro do parêntese, a única diferença entre esses termos é justamente nessa soma, né? Nessa soma, nós temos positivo, né? Vou pegar aqui um pincelzinho preto, né? Nós temos aqui um termo positivo, tá bom? E nesse caso aqui nós temos termos negativos. Então, perceba que a diferença é exatamente essa, tá bom? Aqui é mais e aqui é menos. Toda vez que você se deparar com um produto dessa forma aqui, dessa maneira aí, basta você fazer o seguinte: toda vez que você se deparar em uma situação desse tipo, basta você fazer o seguinte: basta você fazer a diferença entre o quadrado do primeiro, tá bom? A diferença entre o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, tá bom? Então, aqui é o segundo, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, tá bom? Então, basta você fazer isso aí. Então, quando você for resolver uma situação desse tipo aqui, quando você se deparar com isso daí, o que nós vamos obter? Vamos ter o quadrado do primeiro, que é A ao quadrado, tá bom? A ao quadrado, menos o quadrado do segundo, tá bom? Perceba isso daqui. Wellington, como eu tenho certeza que vai dar isso daí? Bom, você pode tirar a prova, você pode desenvolver, não é necessário, mas eu estou dizendo o seguinte, que toda vez que você se deparar com uma situação desse tipo aqui, tá certo? O produto da soma pela diferença de dois termos, basta você, tá vendo, reescrever de forma fatorada dessa seguinte maneira, tá bom? Da seguinte forma: o quadrado do primeiro menos 2 vezes o quadrado do segundo. Se você, por acaso, quiser tirar a sua dúvida para saber realmente se vai dar isso daqui, basta você desenvolver, tá certo? E como você desenvolve? Você pode estar simplesmente efetuando o produto desses termos. Ó, o primeiro vezes o primeiro, caso queira fazer, não é necessário, não é obrigado.
Você faz o primeiro vezes o primeiro, ó, que vai dar quanto? O quadrado do primeiro, né? Ó. Você pega o primeiro vezes o segundo, ó. Como aqui é negativo e aqui é positivo, vai ficar menos AB, ó. Aí você pega o segundo, né? Vezes o primeiro do segundo membro, né? Segundo termo aqui, ó. Aí você pega e faz o seguinte, fica positivo, AB. Depois você pega esse B ao positivo vezes esse B negativo, vai ficar menos B ao quadrado. Perceba que quando você chegou aqui, ó, nesse ponto, perceba que o AB ele é negativo e esse AB ele é positivo. Então é aí que está o detalhe da nossa situação, né? Ó. Porque se eu pegar menos AB com mais AB, isso aqui vai dar zero, tá? Isso aqui vai dar zero. Por quê? Menos A com mais A dá zero, ou seja, A menos A, zero. B menos B, zero. Então isso aqui tende a zero. Se isso aqui tende a zero, o que foi que sobrou aqui? Ó? Exatamente de forma fatorada esse meu produto. Ó. Tá vendo só? Então, perceba que quando você se deparar com a situação desse tipo aqui, toda vez que você se deparar com a situação desse tipo aqui, você simplesmente vai representar de forma fatorada da seguinte maneira. Você vai pegar o primeiro termo e vai levar ao quadrado. Menos o segundo termo ao quadrado. Tá bom? Ó, para você entender melhor, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui só um exemplozinho para você ver. Ó. Tá bom? Então, se você entendeu aí a nossa explicação, vamos aqui, né? Gente, lembrando para vocês que nossas aulas aqui são aulas caseiras, tá bom? Que igual você pode escutar alguma coisa aí, algum miado de gato, algum cachorro, né, algum barulho aí. Mas é assim, tá bom? Nesse período de aulas remotas aí, a gente tem que se procurar se reinventar, mas também se reinventar de acordo com aquilo que a gente tem para trabalhar no momento, tá bom? Mas aos poucos a gente vai procurando melhorar aí as nossas aulas, tá bom? Então, mais uma vez, para que você tenha noção, né? Então é o seguinte, se eu tenho aqui, já mostrei para vocês, se eu tenho A mais B que multiplica A menos B, nós vimos que isso aqui de forma fatorada nada mais é do que A ao quadrado menos B ao quadrado. Né? A gente já percebeu isso aí. Então digamos que você, porventura, né, venha se deparar numa situação desse tipo aqui. Vamos lá, você tem aqui, vamos colocar aqui um exemplo, pronto, x mais 15 vezes x menos 15. Pronto, olha só, dando continuidade então no conceito de produtos notáveis, né, nós vimos que o quadrado o produto, né, o produto da soma de dois termos, nós vimos que a gente só multiplicaria membro a membro, né? Primeiro vezes o primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o primeiro, segundo. Então, nesse caso aqui, como os dois termos, a única diferença entre eles é que esse caso aqui, ó, ele é positivo, esse caso aqui é negativo, mas observe que nessa soma, dentro desse parênteses, os termos que estão dentro da soma, os termos que estão dentro do parênteses nessa soma, são iguais aqui também, ó, né? Dentro do parênteses eu tenho um x, certo? Eu tenho x e tenho 15, porém aqui é uma diferença. Aqui eu tenho x e tenho y, porém aqui é uma adição, ou seja, é uma soma. Mas observe que os dois termos são iguais. Como esses dois termos são iguais, o que você faz? Você vai fazer assim, ó. Mais com menos vai dar menos. Não é assim? Você pega a multiplicação de um positivo por um negativo, vai dar negativo. Aí você vai pegar aqui o quadrado do primeiro com o quadrado do segundo. Já que o primeiro desse parêntese é igual ao primeiro desse parêntese. E que o valor 15, né, a unidade 15, que é o segundo termo, dentro desse parêntese, é igual a 15 do segundo parêntese. Então, se você pegar aqui x ao quadrado, basta representar como sendo x ao quadrado, tá bom? E 15 ao quadrado dá 225.
Então, o que eu posso garantir para você, já antecipar, dizer o seguinte, olha, que x mais 15 vezes x menos 15 nada mais é do que x ao quadrado menos 225, tá bom? Então, é assim que você pode simplesmente mostrar aí, né, a diferença, tá certo? Entre o produto da soma pela diferença de dois termos, tá bom? Da mesma forma vai sempre acontecer algumas situações em que você tenha que pegar esse produto de forma fatorada aqui, essa fatoração, e você tem que representar dessa forma aqui, tá bom? Dessa forma aqui. Se eu quiser, por exemplo, representar dessa forma aqui, dessa maneira aqui, basta você fazer o seguinte, ó. Você tira a raiz, tira a raiz aqui do primeiro membro, x ao quadrado, né? Menos quem? Menos a raiz de quem? De 225. Tirando essa raiz aqui, o que você vai obter? Tá certo? Você vai obter simplesmente quem? X menos 15. Tá? Lembrando como aqui é um conceito de raiz ao quadrado, isso aqui é mais ou menos, ó, tá certo? Isso aqui é um conceito de raiz, isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, como isso aqui é uma equação do segundo grau, então as possíveis raízes é mais e menos. Então, eu vou ter uma positiva, x mais 15, e outra negativa, x menos 15, tá bom? Então, essa é assim o procedimento para que você venha resolver a fatoração da diferença entre dois termos. Não é algo muito complicado, não. É algo que dá para você desenrolar ali algumas questõezinhas ali, tá bom? Vou colocar aqui algumas questões na tela para a gente resolver, tá bom? Então, para dar continuidade, observe aqui esses exemplos, tá bom? Para a gente não perder a prática, para você ir mentalizando, tá certo? O procedimento em relação à propriedade, lembre-se que eu tenho o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo, tá bom? Perceba que isto aqui é igual a isto aqui, ó. Primeiro termo, mais o segundo termo, mais o segundo termo. Vezes primeiro termo menos o segundo termo. Isso aqui nós vimos que como os termos eles são idênticos, o que muda é somente o fator de que isso é uma soma e isso é uma diferença. Então basta você pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É assim? Então, perceba que este aqui é o primeiro, tá bom? E este aqui é o segundo. Já que são iguais, tá bom? Então, esse aqui também é igual ao primeiro, isso aqui é igual ao segundo. Então, fica assim. Ele diz, olha, é o quadrado do primeiro. É assim? Então, isto aí, ele diz simplesmente que isso aí é igual ao quadrado do primeiro. Então, se você pegar aqui, olha, então você tem o quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, né? Menos o quadrado do segundo. Olha só, 4 sobre 7. Tudo isso elevado ao quadrado. Olha, isso aqui vai dar quanto, então? 3 ao quadrado, 9. X ao quadrado, x ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16. 7 ao quadrado é 49. Tá aí, então, resolvido, de forma fatorada, né? O produto da soma pela diferença de dois termos iguais, certo? Essa aqui é um pouquinho diferente, ou seja, eu já estou lhe dando ela, né? Já estou lhe dando o resultado do produto. Mas perceba que isto aqui é exatamente quem? Tá bom? Isso aqui é exatamente quem, minha gente? Olha, só organizando para que você entenda, tá bom? Isso aqui é assim, ó. Se nós pegarmos essa parte, não é nem necessário você fazer dessa forma aqui, que eu vou fazer, tá? Se eu pegar assim, olha, m elevado a sexta, nada mais é do que quem, né? Isso aqui é igual a quem? Na realidade, isso aqui eu posso escrever como sendo
não esqueça que isto aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se eu tirar a raiz desse aqui, m elevado à sexta, é 2 vezes 3. Concorda comigo? 2 vezes 3. Tá certo? Que, por sua vez, menos quem? Menos a raiz de quem? Menos a raiz de 4. Tá bom? Menos a raiz de 4. Daí, o que acontece? O que aconteceu aqui? Ó? Olha só o que acontece aqui. Você pode simplesmente estar eliminando essa raiz com esse 2. Então, o que foi que sobrou para a gente aqui? Sobrou simplesmente m à terceira. Não é assim? M à terceira. Por que M à terceira, Wellington? Porque quando você eliminou esse parêntese aqui, quem é que vem para fora da tua raiz? Quem vem para fora da tua raiz é simplesmente M à terceira e fica a raiz de 1. E a raiz de 1 é 1. Tá bom? Então você pode fazer aí dessa maneira aí também, tá bom? Não é necessário, mas... E aqui como é que fica? Fica, na realidade, mais 4, mais 2, porque a raiz de 4 é 2, tá bom? Mais 2 vezes m elevado à terceira menos 2. Tá aí. Por que vai dar 6, Wellington, aqui depois? Lembre-se que quando você elevar esse termo ao quadrado, lembre-se, potência de potência, você repete a primeira potência e multiplica pela segunda potência, que será de fora, né? 3 vezes 2 vai dar 6. Então perceba o seguinte, que isso aqui é algo que nós já vimos nas aulas anteriores, por isso que eu estou colocando direto aqui, tá certo? Para que você venha entender. Mas isso aqui é coisas que nós já vimos, já estudamos, tá bom? Pronto, já esse aqui. Por que eu coloquei esse caso? Porque você vai se deparar, tá bom? E vai ter que resolver questões tanto dessa maneira como dessa maneira aqui, tá bom? Já aqui, mais uma vez, né? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que... Só constatando aqui, tá bom? Primeiro, segundo. Primeiro, segundo. Mais uma vez, o que diferencia um do outro, que esse é negativo e esse é positivo. Então, basta você pegar o primeiro e elevar ao quadrado. Então, fica assim, ó. Não esqueça. X ao quadrado, y elevado, tudo isso ao quadrado. Menos, porque menos com mais é menos, fica aqui, então, 11 ao quadrado. E aqui você tem potência de potência, não esqueça disso. Repete o x, ó. 2 vezes 2 é 4. Repete o y, 1 vezes 2 é 2, menos 11 ao quadrado é 121. Então tá aí a resolução, certo, desse probleminha aí, mostrando então produto da soma pela diferença de dois termos. Bem, então eu espero que você tenha entendido e espero que isso aí possa lhe ajudar, possa lhe auxiliar quando você for estar resolvendo algumas situações, algumas questões que porventura eu posso até estar colocando no final do vídeo, tá bom? Então vamos para mais um ponto da nossa aula. Então é o seguinte, para dar continuidade e encerrar essa parte aqui, né, de hoje, então vamos trabalhar aqui fatoração do trinômio do quadrado perfeito. E o que é, Wellington, essa fatoração? O que é essa fatoração? Gente, a forma fatorada do trinômio do quadrado perfeito nada mais é do que o quadrado da soma ou o quadrado da diferença entre as raízes quadradas dos dois quadrados do trinômio, tá bom? Então, nós temos aqui essa maneira aqui, né, ó, que é um trinômio do quadrado perfeito, trinômio, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro. Então, temos aqui três termos, então isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito que veio justamente dessa forma fatorada aqui, tá bom? Que veio daqui. E tenho aqui a diferença, tá certo? Então nada mais é do que ele diz. Olha, o que é a fatoração? A fatoração nada mais é, pessoal, do que o quadrado da soma ou o quadrado da diferença entre suas raízes, tá bom? Então, se você, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo da seguinte forma.
digamos, eu tenho aqui x ao quadrado mais 10x mais 25. Perceba que isso aqui é um trinômio de quadrado perfeito, né? Agora, essa soma de trinômio de quadrado perfeito, ela vai ser quadrado da soma ou quadrado da diferença? Bom, primeiro, se todo mundo aqui é positivo, então isso é o quadrado da soma. Então, se aqui é positivo, então eu tenho o quê? Eu tenho simplesmente o quadrado da soma, né? Então aqui eu tenho o quadrado da soma. Então eu vou pegar esse quadrado da soma aqui, e vou representar de forma fatorada, tá bom? Sem ser desenvolvida aqui do jeito que tá, né? E como é que eu faço isso aqui, Wellington? Simples. Primeiro tem que determinar quem é o primeiro membro, quem é o segundo membro. Não é assim? Quem é o primeiro, quem é o segundo membro. Então se você pegar aqui o primeiro membro, que você tem aqui, ó, x ao quadrado, você pega aqui e tira. Quem é a raiz de x ao quadrado? Né? Quem é a raiz de x ao quadrado? A raiz de x ao quadrado, pessoal, nada mais é do que x. Então já encontrei o primeiro membro. Primeiro membro. Tá bom? Aí você pega aqui, olha, quem é o segundo membro? Ora, raiz de 25 é igual a quem? Raiz de 25 é igual a 5. Então já tenho aqui o segundo membro. Tá bom? Já tenho aqui o segundo membro. Então, na realidade, se você observar bem aqui, esse cara aqui vai ficar assim também, né? Ó. Olha, quem é esse aqui então? Lembre-se, 2 vezes quem? É 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5. Então, 10x também é igual a isso aqui. Mas não é isso que eu quero, na realidade eu quero levar um fatorado. Portanto, eu posso dizer que tudo isso daqui, ó, eu posso representar como sendo quem? X mais 5 ao quadrado. Então, perceba, tá aí, eu peguei isto aqui e escrevi dessa maneira. Então, isso aqui é igual a quanto? X ao quadrado mais, x mais 5 ao quadrado, tá bom? Então, isso eu tenho aí, então, eu acabei de obter uma fatoração, né? Acabei de obter uma fatoração do quadrado da soma, né? De dois termos no quadrado, trinômio de quadrado perfeito, tá bom? Trinômio do quadrado perfeito. Deixa eu colocar um outro exemplo para vocês aqui, tá bom? Então, eu vou apagar isso aqui, tá certo? Vamos aqui dar continuidade. Deixa eu colocar aqui uma outra situação para vocês. Deixa eu escrever aqui a situação para vocês. Ó, vamos aqui. Então, você tem aqui outra situação. Eu tenho 4x aqui. 4x ao quadrado menos 12x mais 9. Pronto. Ora, e aí, ué, como é que a gente faz aqui? Primeiro, eu tenho aqui o desenvolvimento, né? Eu tenho o desenvolvimento de um trinômio perfeito. Agora, observe. Esse vai entrar na soma ou na diferença? Então, perceba que aqui eu tenho um negativo. Então, tem um negativo, né? Ou seja, uma diferença aqui e uma diferença aqui. Aqui é mais do que é mais, então já descarta, porque já não é soma do quadrado perfeito. Então, isso aqui vai ser o quê? Diferença entre dois termos, né? Ou seja, o quadrado da diferença entre dois termos. Não deixa de ser o trinômio de um quadrado perfeito. É o trinômio, sim, de um quadrado perfeito, porém, o mesmo resultará no quadrado da diferença entre dois termos, tá bom? E aí, para a gente resolver, olha, como é que fica isso aqui? De novo, você pode simplesmente tirar a raiz desse cara aqui, ó. Raiz de 4x ao quadrado, né? Olha, quem é a raiz de 4x ao quadrado? Né? Raiz de 4x ao quadrado. Bom, se você analisar bem aí, a raiz de 4x ao quadrado, você pode tirar a raiz dele aqui, né? Ele simplesmente é raiz de 4 é 2, né? Ó, e repete o x, tá bom? Repete esse menos aqui, tudo bem? Antes de eu fazer isso aqui, ó, isso aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Isso aqui é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mas quem é o segundo? Vamos em busca do segundo, tá bom? Vamos em busca do segundo, que na realidade isso aqui, ó, 2 vezes quem? 2 vezes o primeiro. Então é 2 vezes x. Mais vezes o segundo. Quem é o segundo? Vamos pegar então, tirar a raiz desse cara aqui também, ó. Raiz de quem? De 9, que já está desenvolvido, né? Raiz de 9 é quem? É 3. Então isso aqui, ó, é vezes 3. Mais quem então? Mais então
3. Né? Então, observe que você já vai obtendo aqui as condições necessárias para que a gente possa vir obter um quadrado perfeito. Né? Então, o que nós temos aí na realidade? Pronto. Então, se nós levarmos em consideração, então perceba o seguinte, para a gente obter tudo isso daqui de forma fatorada, isso aqui nada mais é do que, pessoal, 2x, tá certo? Menos 3 ao quadrado. Primeiro que se isso daí é quadrado da diferença de dois termos, perceba que se é da diferença, lembre-se, já vai acarretar o sinal da diferença aqui. Ó. Por quê? Porque a diferença entre dois termos, o quadrado da diferença entre dois termos, é representado exatamente dessa forma aqui. Ó. Tá bom? Tudo bem? Então aí, mostrando para vocês essa parte aí da fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Vou colocar aqui 3 questõezinhas no quadro para que a gente resolva e você possa entender ainda mais essa aplicação, tá bom? Então, vamos resolver aqui as 3 questõezinhas aqui, tá bom? Baseando na fatoração do trinômio do quadrado perfeito. Tá certo? Você precisa entender o seguinte, vou colocar aqui para você mais uma vez aqui as formulazinhas, né? A mais B ao quadrado, isso aqui é igual ao quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E a diferença nada mais é do que A menos B. O que vai mudar aqui é só o sinal negativo, tá bom? Nesse ponto aqui, menos 2AB mais B ao quadrado, tá bom? Então perceba o seguinte, olhe então, você tem a soma de A mais quadradinho mais a soma de B ao quadrado. Então a soma de A ao quadrado mais a soma de um quadradinho mais A B ao quadrado. Perceba que eu tenho mais aqui e tenho mais aqui. Ó. Se você tem mais aqui, se você tem mais aqui, então perceba o seguinte, que eu tenho nada mais, nada menos do que o quadrado da soma de dois termos. Por quê? Primeiro, segundo, terceiro. Então acompanha aqui comigo. Então, se você pegar aqui essa expressão e comparar essa expressão com essa, comparar essa daqui com essa daqui, vai notar que são muito semelhantes, né? Muito compatíveis. Então, o que vai acontecer aqui? O que acontece é o seguinte, então já posso, se o primeiro está ao quadrado e o segundo também está ao quadrado, se o primeiro está ao quadrado e o segundo está ao quadrado, e entre o primeiro e o segundo o termo do meio é positivo, então esse aqui vai ser positivo. Então, o que eu posso garantir para você? Eu posso garantir para você que esse trinômio do quadrado perfeito, ele resulta exatamente na soma do quadrado, né, o quadrado da soma de dois termos. Tá certo? Então, já sei que isso aqui é igual a isso. Tá bom? Dessa forma, ao desenvolver, então fica o quadrado do primeiro mais quadradinho mais o quadrado do segundo. Então aqui o que está faltando é justamente esse termo aqui, é justamente o meu termo AB, 2 vezes AB. Né? Então, na realidade, para ficar completo aqui o nosso trinômio, então é o seguinte, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito, porém está incompleto, e ele está pedindo que você determine o membro que está faltando. É assim? Perceba então esse daqui, ó. Esse termo aqui, ele vai se encaixar exatamente no quadrado da diferença. Então, perceba que isso aqui, ó, se encaixa aqui, ó, tá bom? Então, 4m ao quadrado menos 12mn mais quadradinho, né? Mais quadradinho. Olha, o que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai fazer assim, ó. Primeiro, você vai retirar a raiz desse cara aqui, né? Tira a raiz desse cara aqui. Então, se você tirar a raiz, ó, raiz de 4m ao quadrado. Raiz de 4 é 2, tá certo? Raiz de 4 é 2. Corta o 2 com a raiz, então fica m, 2m. Então, a coisa eu já sei. O que acontece? Que o primeiro membro ele é 2m, tá bom? O primeiro membro ele é 2m. Perceba outra coisa, pessoal. Vamos lá. Menos quem? Quem é 12mn? Ora, 12mn é 2 vezes, né, da propriedade, ó, é 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? Acabamos de encontrar. Quem é o primeiro termo? 2m.
2m. Ora, ficou simples, né? Por que que o segundo membro ficou simples? Perceba uma coisa, que a multiplicação entre duas vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar 12. Então você tem aqui, ó, menos 2 vezes 2, dá quanto? Dá 4m. Qual é o termo que eu devo multiplicar o 4m para que dê 12, né? Basta você dividir 12 por 4, ou multiplicar, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o termo do meio aqui nada mais é do que 3n, pessoal, tá? 3n. Ó, 3n. Por que que é 3n? Por que que isso aqui ele é 3n? Né? O segundo membro é 3n. Porque eu tenho menos 2 vezes 2m. Ó, menos 2 vezes 2m dá 4m. 4m vezes 3n dá 12mn. 12mn. Ó. Então, isso quer dizer que esse carinha aqui nada mais é do que quem? Nada mais é do que 3n ao quadrado, que vai dar quanto? 9n ao quadrado. É assim? Esse cara aqui, tá bom? Então tá aí, resolvido então a nossa situação, né? Nossa situação, problema, tá bom? Nesse caso aqui, tá bom? Então tá aí, ó. Então fica 4m ao quadrado menos 12mn, mais 3n ao quadrado, que por sua vez, esse 3n ao quadrado, que é o que ele está pedindo aqui, ó, nada mais é do que 9, né, 9n ao quadrado. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. E n ao quadrado é n ao quadrado. Tá bom? Vamos então resolver dessa aqui. E com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Tá bom? Então você tem aqui, ó, 16t ao quadrado, mais uma vez, tá bom? Aqui ficou bem simples, né? Ó. Isso aqui mais uma vez vai ser quem? Ó, vai ser quadrado da diferença, né? Porque tem um menos aqui, tem um mais aqui, ó. Menos aqui, mais aqui. Então você tem aqui, ó, tira a raiz desse cara. Então você tem 16 ao quadrado dá 4, tá bom? Tira a raiz do t. Então, 4t. Eu tenho que encontrar isso daqui, ó, tá bom? Segundo, tira a raiz desse cara aqui. A raiz desse cara aqui é 8. É assim? Raiz desse cara aí nada mais é do que 8. Então, o que que acontece? Para mim saber, de fato, quem é que fica aqui, né? Quem é o termo que fica aqui? Se esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo, ao desenvolver a fórmula, o que ele diz a fórmula? É o quadrado do primeiro, né? Assim, é o quadrado do primeiro, que é o 4t ao quadrado. Ó, já vimos que 4t ao quadrado dá 16t ao quadrado, ok? Tá bom? Menos 2 vezes o primeiro, que é 4t, ó. Vezes o segundo, que é 8, né? Mais o quadrado do terceiro. Então, temos 16t, ó, 16t, ok? Presta atenção aqui. Então, temos 16t ao quadrado, menos 2 vezes 4 dá 8, e 8 vezes 8 é 64, ó. Então, temos 64t. Mais quem? Mais 64 positivo, né? Ó. Tá bom? Então tá aí, perceba que esses termos aqui, ó, né, tá perfeito. Então, esse termo aqui que nós estamos atrás, nada mais é do que quem? Nada mais é do que menos 64t. Então tá aí. Tá certo? É assim que a gente vai resolvendo aí as demais questões, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí essa aula de hoje, só para que a gente possa ter abordado ainda mais um pouco o conteúdo. Mas com isso aqui, com essa conta aqui, tá certo? A gente fecha aí a nossa cota, aí no estudo de produtos notáveis, tá certo? Vou deixar para vocês aí umas 2 questõezinhas na tela para que vocês possam estar resolvendo e praticando ainda mais o conteúdo de produtos notáveis. Até a próxima aula.